Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as características naturais da região Centro-Oeste. A característica principal aí é que ela é composta por 4 unidades da federação, 3 estados, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e também o Distrito Federal, onde fica a capital do país, Brasília. Para que a gente possa entender todos os aspectos da paisagem e como se apresenta as características físicas e também como o homem acaba transformando, nós precisamos entender então fatores como a altimetria, o relevo, a vegetação, a hidrografia e também o clima da região Centro-Oeste. E dessa maneira nós vamos conseguir entender os domínios morfoclimáticos que acabam acontecendo nessa região. Importante a gente salientar já de cara que a região Centro-Oeste também é conhecida como o grande divisor de águas do nosso país. Por ser esse grande divisor de águas, nós temos que levar em consideração então o fato de que ele está numa área com uma altitude mais elevada. Essa altitude mais elevada vai dar condições para que tenhamos nascentes diversas ali, levando para diversos rios principais na outra parte do país, como por exemplo na região da região norte, da região nordeste, também do sudeste. Nós vamos ter então aí essas áreas que vão levar para a bacia do rio Amazonas, então vamos ter o rio Xingu, vamos ter aqui outros rios mais importantes da região, nós vamos ter parte aqui do rio Paraná, que vai ser importante aqui, um grande ponto de irrigação de toda a região sul. Nós vamos ter aqui também o rio Paraguai, que vai abastecer toda a região do Pantanal sul-mato-grossense, e também temos aqui diversos outros rios. Percebam então que essas áreas mais elevadas aqui do Planalto Central brasileiro vai fazer com que tenhamos esse grande divisor de águas, parte da bacia do Amazonas, parte do São Francisco, parte também aqui da bacia do Paraná e do Paraguai. Percebam essa importância dessa região para todas as outras do país. É um importante ponto que vai fazer essa irrigação. Agora, se a gente levarmos em consideração a parte climática de tudo isso, nós vamos ter aqui algo mais simples. Percebam que a região Centro-Oeste ela é caracterizada por 2 tipos climáticos. O clima tropical típico, onde nós temos aí aquela característica de tropicalidade. 2 estações bem definidas, verão úmido e inverno seco, uma grande época de estiagem no inverno. E outra parte, mais ao norte aqui no Mato Grosso, vamos ter o clima equatorial, caracterizado por uma única estação durante todo o ano. Bastante umidade e bastante calor, que dá a formação vegetal característica para essas partes. Vamos tentar entender que nessa região do clima tropical típico é onde nós vamos ter uma variação de vegetação bem importante devido ao fator altitude. Esse fator altitude aqui vai ser o grande potencial para desenvolvimento, vamos dizer assim, de diversas características, como é o caso aqui de parte da região do Planalto Central. Vejam que a formação aqui, uma área mais elevada, vai dar característica à biologia diferenciada, como a parte do cerrado, onde vai começar o cerrado. Mas vamos ter também formação da floresta tropical. Parte aqui, vai ser importante área de preservação, uma ilha de floresta tropical dentro dessa região já propícia ao cerrado. Vamos tentar entender esse processo, então, dessa vegetação da floresta tropical. Uma vegetação úmida, uma vegetação densa, onde temos árvores latifoliadas. Latifoliadas por quê? Porque ela tem folhas muito grandes, muito densas. Latus, do grego, significa amplidão. Então, temos aí uma variedade dessas folhas. Isso acaba sendo importante para a região. Já essa outra região aqui,
também formada por floresta tropical, da mesma característica daquela ali. É um resquício ainda da vegetação do sudeste brasileiro. Essa parte aqui do sudeste brasileiro vai fazer justamente essa característica, então. É uma extensão da paisagem do sudeste. Vamos entender dessa maneira. Vamos continuar então pegando essa outra região aqui, onde nós temos os campos, a vegetação de campos, que acaba sendo devido à característica já de extensão de paisagem da região sul, que vai ser importante devido aos baixios, as áreas baixas do sul do Pantanal, ok? Vamos entender também que existe aqui, ó, essa grande área onde nós temos a formação já direta do cerrado, cerrado da região do centro-oeste. É uma savana. Característica natural, como a savana africana, como a região do Chaco paraguaio, como a região das savanas australianas, o cerrado é caracterizado justamente por um solo que temos aí uma variação de umidade constante. Essa variação que acaba acontecendo ao longo dos tempos faz com que o solo fique ácido, bastante ácido, e essa característica de acidez vai dar origem então a galhos das vegetações formadas então de maneira tortuosa, a casca grossa, pouca altitude, ela tem uma altura pequena e esparsa, espalhada por todo o seu caminho. Por esse caminho ser espalhado, vai ter também formação de arbustos ao redor. Como temos essa variação da umidade ao longo do ano, vamos ter uma toxicidade de alumínio nesse solo. Porém, ela tem essa característica de toxicidade, mas ela é facilmente controlado com uma regulação do solo, com cal. E esse processo chamado de calagem passa também o cerrado a ser uma grande área fértil para a produção agrícola. Para vocês terem uma ideia, hoje, gente, o cerrado brasileiro ele já está reduzido a cerca de 19% de toda a sua produção, uma vez que a entrada e a tomada da parte agrícola sobre o cerrado, devido a essa facilidade de conservação e de correção do solo, fez com que toda a região do centro-oeste se transformasse em uma grande e vasta plantação de soja. Esse é um grande problema que acabou gerando aí, pois grande parte de todo aquele bioma importante da região centro-oeste acabou sendo perdido justamente para a produção aí para o mercado externo. Uma coisa importante também a ser salientado aqui, gente, é que devido a essa característica então de termos terras mais altas, é que forma o cerrado. O cerrado acabou sendo formado justamente por causa dessas terras altas. Agora, percebam, onde nós temos essa área mais alta, formação do cerrado, e depois nós temos aqui, ó, onde temos uma área mais baixa, formação aqui, ó, de baixa altitude, a planície do Pantanal. A planície do Pantanal, então, o próprio nome já está dizendo, é uma área de pântano. Por ser uma área de pântano, acaba gerando então o quê? Essa parte baixa, toda a água escorrendo para cá, quando a época das chuvas, do clima tropical típico, vai fazer o quê? Vai dar uma formação desses alagadiços na região. Fazendo esses alagadiços, acaba tendo aí áreas onde o pasto precisa ser aí consumido, toda a boiada precisa ser colocada em outro lado para que essas águas que vão se elevar tomem o seu lugar e evite ter problemas ali de perda da sua criação. Uma coisa importante então aqui, gente, é a formação desses pântanos. Na época das chuvas, começa a elevar então essas águas e formam esses grandes lagos. Na época da estiagem, os rios voltam ao normal, uma vez que eles são todos alimentados aqui, ó. O rio Paraná, parte da bacia do rio Paraguai. Fechou? Entendido até aqui? Uma outra característica importante, percebam, aqui ó, floresta amazônica, característica já ó, do clima equatorial, formado por uma extensão da paisagem característica da região norte. Vamos lá entender aqui ó, parte aqui ó, nós já temos áreas de baixas altitudes,
formada pelas depressões marginais sul-amazônicas. Vamos ter já uma característica. Percebam que aqui nós temos a ida desses rios já para a bacia do Rio Amazonas, formando, junto com o clima equatorial, toda a região já da floresta equatorial latifoliada. Por ter essa característica latifoliada, muitas folhas, temos aí esse formato de grande densidade. Isso acaba gerando uma evapotranspiração muito forte aqui, dando bastante umidade e bastante calor. Por essas características que grande parte já está sendo tomada aqui, a floresta já está sendo destruída pelo desmatamento e também pela entrada dessas áreas, essas novas fronteiras agrícolas. Como nós temos aqui o final da floresta amazônica, grandes indústrias madeireiras começam a se instalar nessa região em busca dessa madeira que de uma forma ou outra acabam tendo aí um jeito legal de extrair. Importante salientar então, para a gente fechar essas ideias, a região do centro-oeste brasileiro é formado por esse grande divisor de águas, onde temos a nascente de diversas bacias de outras regiões. Temos aqui formação do clima equatorial e tropical típico, que vai dar as duas principais formações, as duas principais paisagens do centro-oeste, o Cerrado e o Pantanal. Importantes áreas aí de biodiversidade da região centro-oeste. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa aula e aprendam aí qualquer coisinha. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dos mapas, não esqueça, dá uma pesquisada aí para ter aí com uma melhor escala, uma melhor organização, todos esses dados. Fechou? Eu vou ficando por aqui, agradecendo aí a sua audiência. Muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau!